Boa noite. Você conhece a verdadeira história das bruxas de Salem? Venha comigo, a porta está aberta. Agora começa a hora do conto de terror. Mais de 300 anos depois de tudo ter acontecido, são muitos os que ainda vivem fascinados com o que aconteceu em Salem. As bruxas de Salem inspiram várias histórias, músicas e filmes. Muitos aproveitaram-se da lenda e acrescentaram um ponto a uma história que por si só atrai mais atenções do que grande parte dos romances escritos desde então. Tudo aconteceu entre os anos de 1692 e 1693, na província colonial de Massachusetts, mas a história começou muitos séculos antes. Por volta de 1300, a bruxaria começou a ganhar terreno na Europa. Muitos cristãos e outros crentes defendiam que o diabo conseguia dar poderes a certas pessoas, permitindo-lhes lançar feitiço contra os outros e amaldiçoar quem as rodeava. Vários temiam essas bruxas, outros pediam auxílios para se vingar dos inimigos. Numa Europa profundamente devota e temente a Deus, a ideia de certas mulheres serem possuídas pelo diabo e andarem a espalhar o mal era totalmente incabível. Daí, a mínima suspeita de envolvimento em atos de bruxaria seria dado a condenação à morte. Centenas de pessoas foram queimadas vivas, enforcadas ou executadas. A história das bruxas de Salem surge quando a perseguição às bruxas começa a desaparecer na Europa. Mas as circunstâncias da altura levaram a que o fenômeno de bruxaria ganhasse força nessa região. Com a guerra, o rei William, as batalhas que foram travadas na América durante a Guerra dos 9 Anos, muitas zonas ficaram devastadas e milhares de pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas e refugiaram-se em outras regiões. Uma delas foi a vila de Salem, na Baía de Massachusetts. A vinda destes refugiados gerou um clima de desconfiança em Salem. As famílias da terra, que viviam da economia gerada pela Baía, não queriam ver-se envolvidas com os que tinham acabado de chegar, que se dedicavam principalmente à agricultura. Além disso, a nomeação do reverendo Samuel Parris, em 1689, como ministro puritano de Salem, gerou alguma controvérsia. Muitos não gostaram do reverendo, descrevendo como uma pessoa rígida e avarenta. Os habitantes daquela vila começaram a encarar as mudanças negativas que surgiram nos últimos tempos como uma obra do diabo e temeram o que ainda estava para vir. O que não estava à espera era que a maldição surgisse precisamente no seio da igreja em janeiro de 1692. A filha do reverendo Parris, Elizabeth, de 9 anos, e sua sobrinha Abigail, de 11, começaram a exibir comportamentos esquisitos. Gritavam, atiravam vários objetos, faziam sons esquisitos, contorciam-se de uma forma peculiar. O médico daquela região não teve dúvidas, tratando-se de algo sobrenatural, falou. Entretanto, outra menina de 11 anos, chamada Anne, começou a exibir sintomas semelhantes.
Pressionada pelos magistrados Jonathan e Corin, as 3 raparigas acabaram por apontar o dedo às pessoas que alegadamente as tinham enfeitiçado. Tituba, a escrava afro-caribenha do reverendo Parris, Sarah Gold, uma mulher sem abrigo, e Sarah Osborne, uma idosa que vivia na pobreza. As 3 mulheres foram interrogadas ao longo de vários dias. Osborne Gold declarava-se inocente, mas Tituba acabou por confessar: "O diabo apareceu e me obrigou a servi-lo." Durante o interrogatório, descreveu as imagens de cães negros, gatos encarnados, pássaros amarelos e um homem negro que queria que eu assassinasse as crianças. Tinha como objetivo destruir os puritanos, e 3 mulheres acabaram por ser detidas. Começou a caça às bruxas. Como o caos instalado e a paranoia a reinar por aquelas zonas, a caça às bruxas começou durante meses. O objetivo das autoridades era detectar as bruxas que se escondiam em Salem e destruí-las. O medo era tal que as acusações começaram a ser disparadas em todas as direções. Uma mulher devota que se dedicava frequentemente a questões relacionadas com a igreja local foi acusada pelos próprios magistrados de bruxaria. Essa confissão em particular deixou a comunidade em pânico. Se até uma mulher ligada a Deus era apanhada pelo demônio, ninguém estava a salvo. Outros casos que chocaram a população foi o de Dorothy, a filha de 4 anos de Sarah Gold. Após horas de interrogatório, perante as respostas tímidas da criança, as autoridades acabaram-se por encarar tudo o que ela disse como uma confissão. Com a quantidade de acusações que surgiram, foi criado em maio de 1692 um tribunal especial para tratar destes casos. O primeiro a ser julgado nesse tribunal foi Bridget Bishop, uma mulher idosa que era conhecida em Salem por ser muito promíscua. Quando questionada sobre se tinha alguma vez praticado atos de bruxaria, respondeu que era tão inocente quanto a criança que ainda não nasceu. Mesmo assim, foi considerada culpada e foi a primeira mulher a ser enforcada no sítio que hoje é conhecido como Gallows Hill. Seguiram-se 5 enforcamentos em julho, outros 5 em agosto e 8 em setembro. Ao todo, mais de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria e 20 foram mesmo executadas. Sonhos e visão não são provas. Cotton Mather era um respeitado ministro puritano da zona da Nova Inglaterra. A quando das primeiras condenações, decidiu intervir, enviando uma carta ao tribunal especial, na qual pedia que os testemunhos relacionados com os sonhos e visão não fossem aceitos como prova. O tribunal começou por ignorar este pedido e continuou a condenar várias pessoas à morte, seguindo as pisadas do seu pai, Increase Mather, o então presidente de Harvard. Voltou a apelar ao bom senso, denunciando o uso de sonhos como prova para condenar pessoas. É preferível deixar escapar 10 pessoas suspeitas de bruxaria do que condenar uma pessoa inocente à morte. O governador daquela província, William Phillips, acabou por dar ouvidos a Mather. Depois de ler as suas cartas e de ver
a sua mulher a ser interrogada por suspeitas de bruxaria. Phipps proibiu a detenção de mais pessoas, liberou muitas das que tinham sido acusadas e dissolveu o Tribunal Especial. Este foi o substituto pelo Supremo Tribunal Judiciário, que não permitiu o uso de sonhos e visões como provas. Apenas condenou 3 das 56 pessoas suspeitas de bruxaria. Em maio de 1963, Phipps perdoou todos os que tinham sido detidos por suspeitas de ligação a crimes de bruxaria, e a paranoia em torno deste fenômeno acabou por se dissipar. Mas até que esse dia chegasse, 19 pessoas foram enforcadas em Gallows Hill, um homem foi esmagado até a morte por grandes blocos de pedra e dezenas perderam a vida na prisão. O dia que os tribunais assumiram o erro. No dia 14 de janeiro de 1697, o Tribunal Geral de Massachusetts ordenou que durante um dia a população jejuasse e dedicasse à introspecção devido às vítimas do julgamento de Salem. Mais tarde, em 1702, esse tribunal considerou que os julgamentos tinham sido ilegais. E em 1711, o governo limpou o nome de todos os que tinham sido condenados e atribuiu cerca de 600 libras aos herdeiros das vítimas. No entanto, de acordo com a revista Smithsonian, só em 1957, ou seja, 250 anos depois da tragédia, é que o estado de Massachusetts formalizou um pedido de desculpas. E você, acredita em bruxaria? Já presenciou algum ato estranho? Tome cuidado. Isso pode estar mais perto do que você imagina. Boa noite.